Bicho, bora ver como tá essa disputa pelo Brasileirão, lá na parte de cima e lá na parte de baixo. Começando aqui com o jogo do Flamengo contra o Cuiabá, onde o Flamengo ganhou, não teve muita dificuldade e foi a despedida de Felipe Luiz lá no Maracanã, porque ele vai se aposentar. E também de Rodrigo Caio, que vai sair do time do Flamengo. Mas em si foi um jogo em que o Flamengo não teve muita dificuldade, Cuiabá foi mais ou menos, mas bora ver agora na última rodada como vai se comportar a equipe do Flamengo. Continuando, a gente já tem esse jogo aqui do Palmeiras, que ganhou de 1-0 do Fluminense. Que depois desse jogo, o Palmeiras é quase campeão brasileiro. Porque, vê só, ele precisa tirar 9 de saldo do segundo, que é o Atlético Mineiro, para ser campeão brasileiro. Exemplo, o Palmeiras precisa tomar 5 gols e o Galo precisa fazer 5. É quase impossível, ou seja, Palmeiras é campeão brasileiro de 2023, onde foi um jogo que teve 2 gols anulados também de Breno Lopes, ou seja, teve um hat-trick de Breno Lopes, mas 2 não valeram. Quem diria que quem faria o gol do título seria Breno Lopes, o mesmo que fez o gol da Libertadores de 2020. Continuando aqui, já tem um jogo do Botafogo e Cruzeiro. Com esse jogo aqui, Cruzeiro não cai mais, glória a Deus. Enquanto pro Botafogo, com esse empate, tem chance, ó, 0 de ser campeão brasileiro agora. Com esse empate foi para 64 pontos e agora é o 5º. Parabéns para a equipe do Fogão. Conseguiu fazer isso. Meu Deus do céu, cara. A equipe do Botafogo, se tiver aqui, não ganha um jogo desde a 29ª rodada. A gente tá na 37ª. Meu Deus do céu, o Botafogo agora vai ficar até fora do G4. Ou seja, vai jogar pré-Libertadores. Tal coisa que é muito chato. Já vai dificultar seu calendário, porque se for pra pré-Libertadores é fogo, pô. Porque já tem os jogos do estadual, que é uma bagunça. Tem jogo da Copa do Brasil. E agora vai ter jogo da pré-Libertadores logo no começo. Vai continuar naquela vagabundagem de jogo a cada 3 dias. Continuando, a gente já tem aqui o jogo do Grêmio e Vasco. Que é assim, Vasco perdeu, mas quem tá atrás dele tá pior ainda, que é o Bahia. Bahia também conseguiu perder pro América. Inclusive, vou falar aqui, meu Deus do céu, Bahia que tá disputando pra não cair, que ganhou até do Corinthians, rodada retrasada, mas perdeu pra São Paulo e agora América. Meu Deus do céu, o Bahia tá quase falando, ó, eu quero cair, porque eles perderam pro último colocado, que é o América. Inclusive, Ademir, acho que ele tá na Operação Vasco, viu? Porque, meu irmão, o que esse cara errou de gol nesse lance, o que esse cara errou de gol nesse jogo, meu Deus do céu. E olha que Ademir não é um jogador assim ruinzão, não. Ele errou 3 chances que até minha avó fazia gol. Misericórdia. Continuando aqui no jogo do Vasco e Grêmio, assim, Grêmio dominou a partida. Foi a despedida de Soares na arena do Grêmio e mesmo assim Luizito beijou a pistola. E passando aqui pro jogo do Atlético Paranaense contra o Santos. Que esse aqui foi um jogo que foi um baile do Atlético Paranaense. Santos nem viu a cor da bola. E mesmo assim, o Santos não tá na zona. O Santos é o 15º. Porque, vê só, Bahia perdeu, que é o 17º. Vasco perdeu, que é o 16º. E Santos também perdeu, que é o 15º. E com isso tudo, o Cruzeiro não pode cair mais, porque empatou com o Botafogo. Inclusive, boa notícia pros vascaínos. Medel vai jogar o jogo contra o Bragantino na última rodada. E pense num lateral chileno que o Vasco precisa, viu? Porque também ele joga muita bola e qualquer um que consiga dar um passo no Vasco já se destaca. Porque, meu irmão, que zaga horrível. Robson Bambu não sabe defender, não sabe atacar, não sabe tirar a bola. Léo Pelé ainda consegue amenizar, porque Robson Bambu é horrível. Da lateral para trás, o Vasco é horrível, sinceramente. Volância estranha, zagueiros são estranhos. A lateral, graças a Deus, Medel existe, porque na outra lateral, Pumita Rodrigues, misericórdia, bicho. O cara sabe atacar, mas defender ele é horrível. E lateral já é um dilema, né? Precisa saber atacar bem e também precisa defender bem.
E aliás, vou dizer pra você, pra mim o Vasco não cai. Depois dessa derrota contra o Bahia, depois dessa derrota do Bahia, eu acho que o Vasco não cai, porque o Bahia pega o Atlético Mineiro na última rodada. Mas eu vou dizer pra você, o mérito é zero desse time do Vasco. Porque eu pense num time pra jogar mal, viu? Misericórdia. Mas conseguiu se livrar. Bora ver próximo ano se vai conseguir fazer uma campanha melhor. E lembrar que o segundo turno do Vasco não é tão ruim assim não, viu? É campanha pra G6. E essa aqui é a classificação do Brasileirão. Em primeiro lugar vem aqui o Palmeiras com 69 pontos em 37 jogos. Mas o saldo de gols deles é bem maior do que o do Atlético Mineiro e do Flamengo. O Flamengo mesmo precisa tirar mais de 10 gols de distância para o Palmeiras. Enquanto o Atlético Mineiro precisa de 9. Meu Deus do céu, misericórdia. Nenhum time vai conseguir. Só o Palmeiras mesmo que vai ser campeão. O Palmeiras mesmo vai ser campeão. Ou seja, já dá pra dar o título pro Palmeiras, né? Já dá pra dar o título pro Palmeiras. Em quarto lugar que tem o Grêmio com 65 e o Botafogo nem no G4 tá agora, tá com 64 pontos em quinto lugar. E o Bragantino tá com 62 na sexta colocação. Ou seja, Bragantino pode ainda passar o Botafogo. Imagina o Botafogo, que foi líder em 90% do campeonato, acabar caindo para sexto lugar. Misericórdia, meu Deus do céu. Lembrando, o Botafogo abriu 14 pontos de distância. E agora, bora fazer uma simulação aqui. Vamos começar aqui a simulação no jogo entre Grêmio e Fluminense. Que é assim, Grêmio precisa muito dessa vitória. Porque se o Grêmio ganhar, tchau pré-Libertadores. Já vai direto para Libertadores. Não vai passar o sufoco que passou em 2021. Quando tirou Renato Gaúcho e tudo. Então, pra mim, esse jogo aqui é um 2-1 pro Grêmio. Porque o Fluminense vai com o time reserva. Porque 12 dias depois já vai jogar o jogo contra ou o Al Ittihad, ou se não, acho que é o Leão do México, lá no Mundial. E no outro jogo aqui, já temos aqui também São Paulo e Flamengo. Que, cara, vou dizer pra você, eu acho que esse jogo aqui é 1-0 pro Mengudo. Acho que não vai ser igual 2021, lá pro começo, onde no final do Brasileirão, São Paulo ganhou do Flamengo lá no Morumbi. Mas vamos ver agora. Flamengo também precisa ganhar para ter sua vaga garantida na Libertadores. Porque senão tem chance de jogar pré-Libertadores. Mas eu acho que o Botafogo não ganha, não. Aqui no jogo dos dois rebaixados, Goiás e América Mineiro, pra mim, meu irmão, acho que vai ser esse jogo aqui vai ser 1-1. Porque com esse gol do Goiás, o América vira o time com mais gols sofridos nesse Brasileirão. Nesse Brasileirão não, na história do Brasileirão dos pontos corridos. Continuando aqui, já tem aqui o jogo do Inter e Botafogo. Que, cara, pra mim o Botafogo não ganha não. O Botafogo vai perder. Não sei lá, bicho, o Botafogo tá com áurea negativa que não dá pra explicar sem explicação. Assim aqui, já indo pro jogo lá na Itaipava, Arena Fonte Nova, entre Bahia e Atlético Mineiro. Rapaz, mesmo sendo lá na Fonte, eu acho que vai dar Atlético Mineiro. Porque, vê só, Bahia é um time meio escasso e Atlético também precisa ganhar para ver se garante sua vaga direta para Libertadores. E, inclusive, esse time do Galo vem em uma fase 20 vezes melhor do que a do Bahia. O Atlético Mineiro é o melhor time no retorno. Apenas perdeu 3 jogos e empatou 3. Ou seja, só teve 6 resultados ruins. Então, pra mim, o Galo de Belo Horizonte ganha do Bahia. Enquanto aqui no jogo do Vasco e Bragantino, eu vou dizer pra você, eu acho que esse jogo aqui é empate. Bragantino não ganha. Eu explico por quê. Bragantino, se tiver os últimos jogos, não vem jogando essa bola inteira. Mesmo tendo ganhado o seu último jogo, eu acho que o Bragantino não ganha esse jogo do Vasco. Principalmente com o Vasco pressionado para ganhar. Porque se o Bahia empatar ou ganhar seu jogo, o Vasco cai se perder. Mesmo se empatar, o Bahia empatar, o Vasco empatar, sim, o Vasco ainda fica. Mas se o Bahia teve um empate ou uma vitória e o Vasco perder,
assim o Vasco cai. Então, para mim, o Vasco vai pressionado e faz 1-1 com o gol de Peck e o do Bragantino bota lá Eduardo Sacha. Enquanto aqui no jogo do Santos e Fortaleza, Santos também fica muito pressionado, porque o saldo de gols do Santos é péssimo e ele está empatado em vitórias com Vasco e Bahia, ou seja, Santos é pressionado a ganhar. Beleza que o Santos perdeu seu último jogo para o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense tem um time bom. Jogo retrasado perdeu para o Fluminense. Fluminense tem um dos melhores times do Brasil. Elenco não, time tem. E também vai jogar o Mundial, né? Atual campeão da Libertadores apenas. Eu acho que dá 1-0 pro Santos lá na Vila Belmiro, já que o Fortaleza não disputa nem vaga mais. Se o Fortaleza ganhar seu jogo, vira besteira pra ele, porque ele não alcança mais o Internacional, dependendo dos resultados. Enquanto aqui no jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, pra mim o Palmeiras vai ganhar esse jogo e vai erguer a taça lá no Mineirão, já que o Cruzeiro tá disputando mais nada, pô. Cruzeiro não cai mais depois dessa última rodada. Então pra mim aqui é um jogo 2-1 pro Palmeiras, que aí o Cruzeiro ainda vai fazer uma gracinha. E no jogo aqui do Corinthians contra o Curitiba, lá no Couto Pereira, pra mim, cara, eu acho que esse jogo aqui vai ser 1-1 mesmo. O Corinthians aqui também tá naquele meio termo. Se ganhar, besteira. Se empatar, besteira. Curitiba também, porque Curitiba já caiu. Então, pra mim aqui, esse jogo lá no Couto Pereira vai ser 1-1. Último jogo lá na Arena Pantanal entre Cuiabá e Atlético Paranaense. Eu vou dizer pra você, eu acho que esse jogo aqui, o Cuiabá ganha. Beleza que os dois não estão disputando mais nada, já que depois do Bragantino ter ganhado seu último jogo, porque depois do Bragantino ter ganhado seu último jogo, Atlético Paranaense não encosta mais no Bragantino. Ou seja, se o Furacão ganhar, não vai para Libertadores. Se perder, não vai para Libertadores. Se empatar, também não vai para Libertadores. De qualquer jeito, vai para Sul-Americana. Então, pra mim aqui, vai ser um 2-0 pro Cuiabá. Vou botar essa vitória pro Cuiabá aumentar um pouquinho de posição. Tal coisa, eu acho que seria muito beneficente pro Cuiabá. Bom, esse foi o vídeo. Se você ficou até aqui, eu lhe agradeço. Deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu, fui!